do YouTube. E hoje nós vamos falar a respeito da importância da confissão dos nossos pecados. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? Quero dizer a você que meu nome é Cristine Bernini e eu estou hoje transmitindo mais uma vez aquilo que nós sempre fizemos na reunião da Igreja Batista, aqui em Alto Taquari. Eu sou líder do Ministério de Libertação e essa condição nos impediu de estarmos juntos lá na igreja. Então, todas as sextas-feiras, nós viemos aqui, através dessas transmissões ao vivo, hoje fazendo ela simultânea, né, para que possamos, assim, transmitir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito da importância da confissão dos nossos pecados. A importância da confissão dos nossos pecados. Você que está aí no Facebook, você pode também estar participando conosco, né? Nós vamos estar vendo, né, através das manifestações aqui. Já quero mandar um oi também para a Diene, que está conosco, que o Senhor esteja abençoando, que a graça e a shalom do Senhor esteja sobre sua vida. Você pode entrar também e mandar também, eu creio que seus comentários, né, através daqui. Como eu nunca fiz um vídeo no YouTube, é a primeira vez, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, né? Eu não sei como é que está chegando o som aí, espero que o som esteja bom. Se não tiver, nós vamos precisar fazer aí uma alteração para a próxima transmissão. Chegar um pouquinho mais perto, que aí talvez o microfone capte um pouquinho melhor. Você está nos ouvindo bem aí? Mande um joinha se você está nos ouvindo. E eu não sei se aqui a gente pode ver as transmissões, os comentários, né? Mas espero que depois eu possa ver todos os comentários, né? Para que a gente possa, assim, interagir também dentro desse tempo. Hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, do ano de 2020, e eu quero agradecer também a irmã Jussara Garcia Gulhão, que está conosco. Mais uma vez, Deus abençoe, irmã, pelo seu aniversário ontem, o Senhor realmente te abençoe grandemente. E eu quero que você também nos dê o feedback daquilo que está acontecendo, né? Eu estou cuidando de 2 transmissões agora, através do YouTube. Você pode procurar também lá no nosso canal, você que está no Facebook, você pode procurar no canal o Cristine Bernini, e nós estaremos transmitindo pelo YouTube, e você também pelo Facebook vai ficar agendadinho a nossa transmissão por lá, tá? E nós queremos começar, então, a nossa live de hoje, orando, pedindo ao Senhor para que nos abençoe, para que o Senhor esteja conosco, fazendo como sempre nós fizemos, né? Orando a palavra de Deus e buscando a vontade do Senhor. Aí fica melhor assim, né? Não fica tão de lado. Pai querido, Senhor, nós queremos adorar ao Teu nome e exaltar ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós sabemos que só o Senhor é Deus. Nós entendemos, Pai, aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que o Senhor é um e não há outro como o Senhor. Não há outro. Não há outro Deus a quem venhamos a recorrer, a clamar, a levantar a nossa voz. Não há ninguém a quem possamos recorrer. Só o Senhor pode nos dar a Tua graça, a Tua misericórdia. Por isso, neste dia, nesta tarde, Pai, em que se inicia, nós viemos na Tua presença clamar para que o Senhor esteja manifestando a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade esteja sobre nós. Que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas e que nesse tempo nós possamos aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra, a respeito, Senhor, da condição de vivermos a liberdade que o Senhor nos criou. Porque o Senhor criou o homem, Senhor, segundo a sua imagem, a sua semelhança, e o Senhor o criou liberto. O Senhor criou a humanidade liberta. Mas a humanidade, Senhor, o homem, ele transgrediu, se colocando debaixo do jugo do pecado e da servidão. E a partir, Senhor, do conhecimento da palavra,
da obediência, a partir, Senhor, de buscarmos a tua vontade, a partir, Senhor, de entendermos os propósitos do Senhor, através da tua palavra, que se faz carne, através do teu representante, Senhor, através, Senhor, do homem Jesus. Nós clamamos, Pai, que o Senhor esteja ministrando a libertação em nossos corações. Ouvindo, Pai, as nossas súplicas, ouvindo os nossos clamores, tendo misericórdia dos nossos pecados e sabendo, Senhor, o quanto necessitamos da tua presença, o quanto necessitamos, Senhor, da tua misericórdia, o quanto necessitamos, Senhor, da tua intervenção na nossa vida a cada dia, a cada instante. Queremos clamar, Pai, que neste momento o Senhor nos fortaleça pela tua palavra, nos fortaleça, Senhor, e tomamos posse desta palavra, porque sabemos que a nossa luta, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios, não é contra pessoas, não é contra sangue, nem contra carne, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores do mal. Por isso, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, que somos menores do que o nosso inimigo, precisamos que o Senhor nos fortaleça e que a tua presença, Senhor, esteja conosco. Pai amado, para que nós possamos vencê-lo, para a glória do teu nome. Por isso tomamos posse das armas espirituais, poderosas em Deus para destruir todas as obras do diabo, Senhor, do nosso adversário. Senhor, tomamos posse do cinturão da verdade, da couraça da justiça, calçando, Senhor, os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Tomamos posse também, Senhor, do escudo da fé, e é com ele, com essa emuná, que nós resistimos a todas as setas, Senhor, inflamadas do nosso adversário. Ó Deus, tomamos posse também do capacete da nossa salvação, porque a tua palavra diz lá em Isaías 43, que só em ti há salvação. Então, que a tua presença esteja sobre a nossa cabeça, como sinal da autoridade do Senhor, e que nós também possamos usar da espada do Espírito de Deus, do Ruach HaKodesh, que é a palavra de Deus, Senhor, e com ela nós investimos contra o reino das trevas, sabendo, Senhor, que não é mais poderoso do que o Senhor, aquele que é o nosso adversário. Por isso, nesse momento, Pai, nós tomamos posse da tua palavra, e essa palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, pode descansar. Por isso, nós dizemos ao teu respeito, que o Senhor Adonai é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da tribulação e da angústia, porque a tua palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, o Senhor nos guardará da peste perniciosa, o Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, nós, eu e a minha casa, estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso nós renunciamos o medo, Pai amado Senhor, o medo de todo o principado, dos terrores da noite, das setas que voam de dia, da peste que anda pela escuridão, ou do espírito da morte que assola o meio-dia. Porque a tua palavra é a verdade, nós confiamos nela, e ela diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, está escrito, Senhor. Então, tomamos posse dessa palavra, porque somente com os nossos olhos nós poderemos contemplar e reconhecer aqueles que não te buscaram, aqueles que não colocaram as suas vidas debaixo da tua autoridade, da tua onipotência, da tua soberania. Mas nós fizemos uma escolha por livre e espontânea vontade. Nós escolhemos servir ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E por isso, Senhor, a tua palavra diz que o Altíssimo é a nossa habitação. Então, Pai, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordens aos teus anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma. Mas com os nossos pés nós pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés todo o poder do maligno,
E está escrito no Evangelho de Marcos que nada nos fará dano algum. Tomamos posse dessa palavra, Pai, para a glória do teu nome, porque entendemos e reconhecemos a nossa dependência total e irrestrita da tua grandeza. O Senhor nos amou primeiro e é por isso que podemos te amar. E porque o Senhor nos amou, o Senhor nos livrará, o Senhor nos colocará num alto refúgio, porque nós cremos e confiamos em Ti. Nós fizemos menção do Teu nome. Então, Pai, quando clamarmos, quando invocarmos a Ti, que o Senhor nos ouça e nos livre da tribulação, da dificuldade, da angústia, da opressão. O Senhor nos livre das muitas águas e nos coloque num lugar seguro. Senhor, nós testemunharemos os Teus feitos e anunciaremos as Tuas maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor até o dia em que o Senhor nos chamar, até o dia em que o Senhor nos mostrar a cada um de nós a nossa salvação. Baruch Rabá, B'Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluias, nós adoramos ao teu nome, em nome de Yeshua. Amém e amém. Então, estamos aqui junto com você, queremos agradecer a vida da Marisbel, também que está conosco, né, lá de Cuiabá. Deixa eu ajeitar aqui. O irmão Gamaliel também que está conosco, a Diene, a Kátia, também a Antonielli está conosco, a Ana Cláudia Alves Eduardo também está conosco, né? A Marisbel Fernandes está conosco. Obrigada por você estar conosco. Eu quero dizer a você, compartilhe esse vídeo para que algumas pessoas possam também ser edificadas através da palavra de hoje. Eu creio que a palavra de hoje estará nos edificando, estará nos ajudando a entender a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados. Nós falamos de libertação e muitas vezes nós não entendemos qual é e como é o propósito da libertação. A libertação, na verdade, é nós vivemos aquilo que Deus determinou através da sua vontade, através da sua palavra. E eu creio que o Senhor, Ele estará nos ajudando, Ele estará nos abençoando, para que nós possamos, assim, multiplicar, né, a sua palavra através dos dias em que nós buscamos a sua vontade. Quero agradecer também a Jussara, que está conosco. A Jussara já falei, né? Obrigada a todos que estão conosco. Então, para que nós entendamos a respeito do Ministério de Libertação, nós precisamos entender que a libertação é algo que todos nós necessitamos. Todos nós. A própria palavra de Deus, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8 a 10, essa carta está escrita assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Obrigada também ao Paolo Bernini, que provavelmente está nos ouvindo da Itália. Tchau, Paolo. Que o Senhor abençoe a sua vida também, lá neste continente. Eu quero dizer a você que nós todos temos pecado. Nós todos temos transgressões, e isso é inevitável. Enquanto estamos vivos, estamos em transgressão, estamos transgredindo. E eu quero dizer a você que quando nós falamos que não temos pecado, que nós não temos transgressões, nós já somos transgressores porque estamos mentindo. Então eu quero dizer a você que nós precisamos entender que somos pecadores. Não podemos viver debaixo do jugo, debaixo da ação do pecado, mas precisamos compreender que somos sim pecadores. E este pecado é a separação de Deus. No original, a palavra de Deus fala a respeito da iniquidade.
Iniquidade ou pecado é errar o alvo. É quando nós temos um alvo, quando nós temos um objetivo que o Senhor colocou e nós erramos esse alvo. Pecar, então, é errar o alvo. Pecar é estar transgredindo o alvo que o Senhor determinou, que o Senhor nos instruiu para que pudéssemos viver nele. Isso é pecado. É andarmos longe, distante da vontade do Senhor. Então, eu quero dizer a você que quando nós dissemos que não temos pecado, nós já somos pecadores. Nós já estamos em pecado, porque somos mentirosos. Então, eu quero mostrar a você, que essa condição de pecadores todos nós somos. E se todos nós somos pecadores, então todos nós precisamos de libertação. Muitas pessoas dizem, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Realmente tudo se faz novo. Novo porque nós começamos a entender algo novo. Nós começamos a entender a nossa vida em um novo ângulo, de uma nova forma. E é isso que precisamos compreender. O entendimento da nossa vida, o entendimento daquilo que nos cerca, das questões espirituais, de quem é Deus e de como Ele deseja que andemos na sua presença. Eu quero dizer algo aqui para você, eu quero confessar algo para você. Em 2013, eu estive pela primeira vez em Israel. E eu voltei de lá com uma sensação que eu tenho até hoje. E esta sensação é de que eu não conhecia o Deus a quem eu servia. Eu não conhecia o Deus que eu dizia que servia. Eu não conhecia este Deus. Eu ainda não o conheço. Mas eu estou em busca de conhecê-lo. A cada dia mais. A cada instante. Eu tenho fome e sede da sua presença. Eu tenho vontade de conhecer e de saber quem é este Deus. Para que eu possa agradá-lo. Eu quero agradar este Deus a quem eu sirvo. Eu quero agradar a este Deus que eu escolhi servir, que eu escolhi adorar. Todos nós temos essa condição de servir e de adorar a quem quisermos. Cada um tem essa liberdade. Muitos adoram a outros deuses, muitos adoram deuses que nós não adoramos. Mas eles fazem de tudo para agradar este Deus. Eu vejo na televisão, eu vejo pessoas que lá no Oriente, na China, no Japão, em vários países do Oriente, aqueles que professam a fé hinduísta, né, que são hindus, eles, na verdade, eles procuram levar coisas para agradar aos seus deuses. Eu vejo que eles procuram viver da forma para que agradem aos seus deuses. E no nosso caso não é diferente. O que será que este Deus espera de nós para que possamos agradá-lo, para que possamos servir a este Deus conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade, não conforme o nosso imaginar? Existem pessoas que dizem, não, mas eu imagino que Deus, Ele não se importa com isso. Nós não podemos viver por aquilo que imaginamos. Nós temos que viver por aquilo que Deus diz, por aquilo que Ele diz, como Ele quer ser agradado. Algo que tem entrado no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Eu sei que não está bem dentro do nosso tema agora, mas eu preciso compartilhar isso com você, algo que Deus já falou comigo alguns dias atrás, quando eu estava orando e clamando ao Senhor e pedindo a Ele, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Eu creio que se eu e você queremos agradar a este Deus, então nós precisamos entender o que é que este Deus quer de nós. E lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz, Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques
a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? O que é que Deus pede de nós, senão que nós andemos, pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e andarmos humildemente com o nosso Deus? Nós precisamos andar humildemente com este Deus e praticar a justiça, amar a beneficência ou a benignidade. E para isso, nós precisamos compreender quem somos nós. Quem somos nós? Será que nós temos agradado ao Senhor? Ou nós podemos melhorar? Nós podemos melhorar como pessoas. Nós podemos ser melhores amanhã do que somos hoje. Para isso, depende de um esforço meu e seu. Nós precisamos nos esforçar. Porque a instrução, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, já nos deu. Se você quer servir a Ele, então busque a Ele, na instrução que Ele deu, desde o início de todas as coisas. Ele nos deu a instrução de como viver. E uma das coisas é reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos a nossa transgressão e confessarmos os nossos pecados. E eu falo aqui algo muito importante para aqueles que são do segmento protestante, do segmento evangélico, né, do qual eu pertenço. E este segmento, ele perdeu a noção da necessidade da confissão. Ele perdeu a noção da necessidade de estarmos confessando os nossos pecados, de estarmos confessando os nossos pecados. Quero agradecer também a Marina Bernini, também está conosco. Obrigada, Marina. Deus le bendiga, né, em espanhol. Eu quero dizer a você que nós precisamos aprender a confessar e a reconhecer os nossos pecados. É de extrema importância isso. Isso agrada a Deus. Isso move o coração de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas faltas e assim colocamos a nossa vida diante dele. A carta de Tiago, escrita provavelmente no ano 45 depois de Cristo, para as 12 tribos dispersas de Israel. Ele escreve assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui, a carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, está escrito lá que ele é meio-irmão de Jesus. Esta carta de Tiago, ele diz que nós precisamos confessar as nossas culpas. Primeiro, aqui em João, na primeira carta de João, onde lemos, estava escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui João estava falando do próprio Deus, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar, só Ele pode entrar nesse quesito de perdão. Nós podemos perdoar uns aos outros através das transgressões que uns aos outros, mas das transgressões que cometemos a Deus, somente Ele pode nos perdoar. Quero agradecer também a Helenita, que está conosco, e a irmã Fátima Camargo, né, que também foi minha companheira de viagem para Israel. Deus abençoe, irmã Fátima. Obrigada pela sua audiência aí conosco. Então, nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados a Deus e confessar os nossos pecados
às pessoas. E essa questão de confessarmos os nossos pecados às pessoas é que tem sido roubado por este segmento evangélico protestante. Este segmento tem sido dizendo que você só precisa confessar a Deus. Mas a palavra de Deus que nós cremos está dizendo, através de Tiago, que nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que possamos ser sarados. Então, eu quero dizer a você que precisamos cumprir isso. O fato de confessarmos as nossas culpas, de confessar os nossos pecados, nos dá a condição de reconhecer estes pecados. Porque às vezes nós reconhecemos, mas o fato de não confessar, ele está intrínseco, ele está dentro de nós e ele está escondido dentro de nós. Nós precisamos trazer os nossos pecados para a luz. É por isso que quando nós confessamos os nossos pecados, então nós podemos ver que o Senhor, através da sua misericórdia, com a sua luz, ele nos mostra que realmente somos fracos. O fato de confessar os nossos pecados mostra e demonstra a nossa fraqueza, a nossa limitação. Mostra que não somos heróis, que não somos fortes, que somos dependentes. Se você for olhar a biografia de várias pessoas, você vai ver que muitas pessoas que fizeram grandes feitos no mundo, que tem o seu nome escrito nos anais, né, das histórias, dos grandes feitos dos homens e mulheres desta humanidade, eles tinham, sim, dificuldades, eles tinham problemas, e estes problemas faziam deles seres humanos. Nós somos humanos, e enquanto estivermos vivos, estaremos no pecado. Então, é importante que nós entendamos que confessar os nossos pecados precisam ser a Deus e também aos homens. Mas são os homens que vão perdoar os nossos pecados? Não. A própria carta de Tiago diz: orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Este justo não tem o poder de perdoar os nossos pecados. Ele tem o poder de, assim como o Senhor nos ensinou, que quando estivermos dois em concordância nesta terra, aquilo que ligarmos nesta terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos nesta terra será desligado no céu. É algo espiritual, quando juntamos duas pessoas. É algo sobrenatural, quando duas pessoas concordam sobre algo nesta terra. Ele é ligado no céu. E nós precisamos entender que isso é uma chave espiritual, que isso é algo espiritual, que não é algo que se explica, que é algo que se entende, que se entende como espiritual. Quando nós entramos em concordância de duas pessoas, nós entendemos que essa concordância, ela mexe no espiritual, ela mexe no sobrenatural, porque há uma concordância de duas pessoas. O próprio Jesus disse que aonde estivessem dois ali reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. Então, o Senhor, ele se faz presente quando duas pessoas estão concordando acerca de algo. E isso é importante para que nós possamos entender. Então, confessar os nossos pecados uns aos outros é saudável. É saudável porque traz a nós a cura, traz a nós a restauração. Eu nunca estudei psicologia, mas eu tenho vários amigos que estudam ou que são psicólogos. E eu entendo que a psicologia, ela trata um pouco dessa questão. Quando a pessoa vai até o técnico, vai até o profissional da psicologia e começa a conversar, começa a colocar as suas debilidades, os seus questionamentos, começa a apresentar tudo aquilo que o incomoda, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que os outros fazem, aquilo é algo, vamos dizer, sarador. Sara vem curar as nossas emoções. O fato de expressarmos cura as nossas emoções. Confessar os nossos pecados às pessoas certas
curam as nossas emoções, porque essas pessoas, elas estarão orando por nós, elas estarão entrando naquela situação junto conosco, entendendo que nós somos pessoas como qualquer outro, e precisamos de cura, precisamos de restauração, precisamos confessar os nossos pecados, e assim sermos curados, recebemos oração. Eu gosto muito de um texto que o Novo Testamento nos traz, e este texto fala a respeito de algo que Jesus fez com seus discípulos. Eu não preparei esse texto porque me veio agora na minha mente, mas esse texto mostra um acontecimento antes da ceia de Páscoa. Diz a palavra que Jesus chamou seus discípulos e ele pegou uma bacia com água e ele pegou uma toalha e ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Ele lava os pés de Judas. Ele amava Judas, assim como ele ama a mim e a você. Porque quantas vezes nós também somos Judas? Quantas vezes nós tomamos esse fardo pesado de Judas, né? Muitas vezes traindo aquele a quem amamos. Jesus toma, então, aquela bacia com água e ele toma aquela toalha e ele lava os pés dos seus discípulos. Mas Pedro quis ser tão humilde, ele quis ser tão humilde, mas tão humilde, que ele disse: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Eu não posso permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não está aliançado comigo. Não há aliança entre eu e você, se você não me deixar lavar os seus pés. Isso significa o quê? Que muitas vezes nós, principalmente na liderança de alguns ministérios, na liderança de algumas coisas, nós temos dificuldade de sermos servidos. É mais fácil nós servirmos. Talvez para Pedro seria mais fácil se Jesus tivesse entregue a bacia para ele lavar os pés dos outros. Talvez ele teria feito aquilo com mais facilidade do que aceitar ser lavado os seus pés. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos aceitando que os outros lavem os nossos pés. De que forma? Através da confissão de que erramos, de que pisamos na bola, de que desobedecemos, de que transgredimos. Eu e você sabemos que nós transgredimos. Nós sabemos o quanto nós transgredimos. Sabemos onde nós transgredimos. Ninguém precisa nos acusar, ninguém precisa nos mostrar. Eu e você sabemos onde está, de que forma foi. Porque há algo dentro de nós que mostra para nós a verdade. Este algo é o Espírito Santo de Israel, que está em nós e que mostra para nós o caminho. Eu gosto muito de um texto de Isaías. Esse texto está em Isaías capítulo 31, se não me engano, quando a palavra de Deus diz que o Senhor será uma voz por detrás de nós. E ele diz: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele, né? Isaías capítulo 30, versículo 21. Teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não. É fácil nós buscarmos isso quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente em nosso coração. Quero agradecer também a irmã Elza, né, lá de Figueirão, que está conosco. Obrigada, irmã Elza, pela sua participação. Compartilhem deste vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas. E eu quero dizer para você que essa referência de confessar os nossos pecados, ela não está apenas no Novo Testamento, como o cristianismo chama, mas também está no Velho Testamento. No Velho Testamento, como é chamado, no livro de Esdras, nós vemos uma circunstância na vida deste homem, de Esdras. Após Ciro ter uma revelação do próprio Deus, de mandar o povo retornar para Israel para reconstruir o templo,
quando o povo de Israel findou a obra, eles entenderam que era necessário um arrependimento das suas más obras. E aqui eu quero dizer algo muito desafiador para você. Muito. Muitos talvez não concordem comigo, mas está escrito. Diz a palavra que Esdras, ele fez confissão diante do Senhor. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Esdras, capítulo 10, versículo 1, diz: E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Aquele povo, vendo a confissão de Esdras, ele se junta agora com o profeta para também confessar os seus pecados. Ele se junta com Esdras para confessar as suas injustiças. E Esdras confessa seus pecados, o pecado do povo de Israel, porque o povo de Israel havia transgredido, eles haviam se contaminado com a cultura daquele povo para onde haviam sido transportados. Eles haviam se contaminado, homens casados com mulheres que não eram do povo de Israel e vice-versa, tiveram filhos, se contaminaram. E a Bíblia diz que Esdras, então, ele confessa e fica indignado por aquele povo levado em cativeiro, porque eles haviam se desviado das instruções e da orientação de Adonai. Eles estavam contaminados, haviam se misturado. Nós muitas vezes nos contaminamos. Contaminamos a nossa vida através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, através dos nossos lábios, nós nos contaminamos, né? Então, através da nossa boca. Então, Esdras confessa, e não somente Esdras, mas também Neemias. Nós estamos falando de referências de confissão no Velho Testamento. E aqui Neemias diz: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e que os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos. O teu servo está fazendo uma oração em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ele estava em intercessão. E ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Nós vemos então que, neste momento, Neemias está confessando os seus pecados, os pecados do seu povo. Ele está confessando, dizendo que eles não haviam obedecido aos mandamentos, às instruções que o próprio Deus havia dado. E a Bíblia diz, então, em Neemias, eu li Neemias capítulo 1, versículos 5 a 7. E a Bíblia diz que em Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2, que no dia 24 do mês, os israelitas se uniram, jejuaram, vestiram pano de saco, puseram terra sobre a cabeça, que era sinal de transgressão. E os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. E aí é o fato que eu quero deixar para você. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Nós precisamos confessar, sim, os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados, está escrito. E aí a Bíblia diz, não. Está tudo errado. Você entendeu errado, Cristine. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas eu trabalho com libertação e eu vejo que muitas vezes não é isso que acontece. Não é isso que acontece.
Eu vejo muitas coisas se repetindo de geração em geração, sendo repetidas uma vez após outra. E nós podemos sim quebrar este ciclo geracional de pecados, porque nós podemos confessar sim os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. Está escrito na palavra. Não, Cristino, mas agora é a nova aliança. Se nós entendemos que a nova aliança, ela necessita da confissão dos nossos pecados, então nós também podemos confessar os nossos pecados e os pecados daqueles que vieram antes de nós. Mas eu e você não somos lançados no inferno por causa destes pecados. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Nós estamos falando de coisas distintas. Nós não estamos falando de salvação. Estamos falando de confissão de pecados e de perdão dos pecados, para que o Senhor olhe para nós, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões. E aí eu vou te dar outro texto, que eu nem havia separado aqui, mas eu sei que está em Daniel. Daniel, capítulo 9. E eu quero mostrar a você que Daniel também, ele faz confissão pelos seus pecados. A Bíblia diz, em Daniel, capítulo 9, orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, bem como a todo o povo da terra. Eu li o versículo 4 ao versículo 6. Agora eu vou ler o versículo 16 do capítulo 9 do profeta Daniel. O Senhor, ó Senhor, de acordo com todas as tuas justiças, pois aparte-se tua ira e teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e nas iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e teu povo vieram se tornar objeto de vergonha a todos os que estão em nosso redor. Gente, o princípio é o mesmo. Eu creio em um Deus que não muda. Eu creio em um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o princípio é o mesmo, se este Deus não muda, então sim, eu já fiz isso e eu faço isso. Todas as vezes que me lembro dos pecados, cometidos, eu clamo, peço perdão, não custa nada. Qual que é o problema de você falar, Senhor, perdoa? Muitas vezes a ignorância, nossa ignorância, a ignorância dos nossos antepassados que fizeram, transgrediram, erraram, se afastaram da palavra de Deus. Mas aí, irmã, você está falando só da velha aliança. E quantas coisas tem na nova aliança? Quantas coisas os profetas, os apóstolos, os discípulos, Paulo, e João, e todos mais escreveram e nós nos apartamos deles. Nós nos apartamos da palavra de Deus. Nós nos apartamos daquilo que é instruído. A palavra do Senhor diz que toda a escritura é instruída. Toda a escritura foi divinamente inspirada para a instrução. Então, se há uma divina inspiração sobre a escritura, nós não podemos fechar os olhos a isso. Não podemos fechar os olhos à confissão, que muitas vezes foi retirada de nós, dizendo que nós não precisamos mais confessar os nossos pecados, que simplesmente o Senhor conhece tudo, Ele sabe tudo, mas há algo espiritual em expressarmos. E é tão espiritual ao expressarmos a palavra de Deus, que eu já falei que a expressão da palavra de Deus é uma arma espiritual nas nossas batalhas. O reino espiritual, ele não sabe o que você pensa. Ele não sabe o que você pensa. Ele só sabe o que nós falamos. A não ser o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, este Criador dos céus e da terra, Ele sim conhece todos os teus pensamentos. Ele conhece o teu assentar e o teu levantar. Ele conhece a sua vida, todo o seu ser.
Ele te conhece. Antes mesmo de você ser tecido no ventre da sua mãe, o Senhor nos conhece. Ele conhece as nossas vidas. Então eu quero dizer a você que no reino espiritual é necessário nós confessarmos os nossos pecados. Confessar a Deus e confessar as pessoas. Confessar para que as pessoas possam compreender que nós não somos super-heróis. Nós não somos pessoas diferentes. Somos iguais. Nós todos somos iguais. Não há distinção. Não há diferença. Pode haver distinção por fora. Pode haver distinção na nossa cultura, nos nossos pensamentos. Mas todos nós somos iguais. Somos pecadores. Somos transgressores. E precisamos confessar os nossos pecados. E aí eu quero dar a última instrução a você. E a última orientação em relação à confissão dos nossos pecados. Você precisa procurar uma pessoa idônea para confessar os seus pecados. Quem é uma pessoa idônea? Um bom amigo. Uma pessoa amiga que possa te ajudar. Uma pessoa que possa orar por você. Porque a Bíblia aqui, na carta de Tiago, ela diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo não vai te perdoar os seus pecados. A oração de um justo vai estar junto com você, sofrendo o seu pecado. Assim como o povo de Israel estava junto com Esdras, naquele momento de confissão, assim este amigo fiel, idôneo, ele vai estar junto com você, confessando os seus pecados, guardando o abrir do seu coração. Isso vai fazer bem para você. Isso vai tirar o peso da escuridão e o peso da acusação que o diabo usava disso contra você. Porque nós somos pecadores. E o diabo, nosso adversário, a palavra grega de diabo, ela é diabolos, que significa em grego adversário. O nosso adversário, ele conhece todos os nossos pecados. Ele não é onipresente, mas ele sabe quando nós pecamos. Ele sabe quando nós transgredimos. E ele nos acusa de dia e de noite, diante de Deus. E ele acusa a nós mesmos. Ele acusa você. Ele acusa a mim. Ele mostra o nosso pecado. E eu vou aqui usar um termo que nós usamos no nosso dia a dia. Ele esfrega na nossa cara o nosso pecado, para nos acusar. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda, não é só de alguma, de toda. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, se você sentir necessidade, você procure um justo, procure uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha conhecimento da palavra, que possa orar com você e que possa, junto com você, chorar pelo seu pecado. E eu, muitas vezes, quando fui procurada por pessoas para ouvir as suas confissões, para que as pessoas compartilhassem dos seus pecados, das suas dores comigo. Muitas vezes eu chorei com ela. E eu disse ao Senhor: Pai, somos pecadores. Eu me coloco debaixo deste mesmo pecado, desta mesma transgressão com esta pessoa. Então nos ajuda, tira de nós esse pecado. Quando nós nos colocamos juntos em oração por aqueles que estão vindo até nós, abrindo seus corações, o Senhor nos ouve, porque Ele é fiel, Ele é justo. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós nos tornamos justos quando amamos o nosso irmão, quando amamos as pessoas que estão ao nosso lado,
quando amamos os transgressores, independentemente da sua transgressão, quando deixamos o trono do julgamento para orar pelas pessoas, para sentir com ela as suas dores. Eu gosto muito de outro texto. Eu gosto muito da palavra de Deus. E esse texto eu jamais vou me esquecer. Esse texto está em Romanos, capítulo 12. Sou chorona, né? Você está vendo? Não me importo. Romanos, capítulo 12. A palavra de Deus diz, no versículo 9, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, achando que as pessoas realmente têm mais honra do que você. Paulo diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse texto diz assim, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Esse texto para mim é muito importante, porque foi o texto que eu li no dia em que nós estávamos velando a minha mãe. E uma das coisas que a minha mãe sempre me ensinou é que nós deveríamos ser junto com as pessoas, amar as pessoas. Amar as pessoas. E é difícil amar as pessoas quando elas são diferentes de nós. É mais fácil nós julgarmos. É mais fácil nós nos assentarmos em um trono de justiça e apontarmos o dedo. Mas ele diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muitas vezes eu chorei com os que choravam, que confessavam as suas transgressões, os seus pecados. Eu sentia sobre mim o seu pecado, sentia sobre mim as suas dores. Isso é amar de todas as formas, ser unânime com aquele que está nos procurando para confessar as nossas culpas. Se alguém te procurar para confessar, seja assim. E se você tem culpas a serem confessadas, procure pessoas que possam chorar com você, que possam estar com você nesse momento de dificuldade, que sentem as suas dores e que vivem as suas condições, porque essa pessoa você vai poder contar com ela. Os seus amigos não são quando tudo está bom. Os seus amigos não são aqueles quando há dinheiro, quando há abundância. Os seus amigos são aqueles que estão com você no meio da dificuldade, que se alegram com você e que choram com você. Eu sempre falei isso também, que Romanos capítulo 12 fala que muitos têm dificuldade de se alegrar com você. O verdadeiro amigo, o justo, aquele que você pode abrir o seu coração, ele se alegra com você. Ele chora com você. É aquele que você vai procurar para abrir o seu coração e confessar as suas culpas. Porque ele realmente vai estar junto com você nesse momento. Vivendo a palavra de Deus, que está aqui no Novo Testamento, escrita por um apóstolo de Jesus, chamado Paulo ou Saulo. Ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas culpas, nós estamos trazendo à luz aquilo que o nosso inimigo espiritual
os acusava diante de Deus e diante das pessoas. Eu me lembro, e eu vou compartilhar com você aqui as minhas experiências, e eu me lembro de uma vez, eu fiz um voto com Deus, né? É uma questão pessoal minha. É algo que, há muitos anos atrás, o Senhor me levou a fazer. E eu fiz e cumpro isso, sem nenhum peso, nenhum. Eu falei para o Senhor que eu jamais, a partir de uma certa data, eu não beberia mais bebidas alcoólicas, né? E isso já fazem 27 anos. Vão fazer 27 anos. E dentro desse tempo, nunca mais eu bebi, não tive vontade de experimentar nem nada. É algo meu com Deus, que eu estou compartilhando com você. E certa vez uma pessoa me lançou em rosto algo que eu fazia, porque eu sou sincera de dizer aqui para você, talvez você nunca fez, mas eu, muitas vezes, eu bebi bebidas alcoólicas, né? E essa pessoa soube que no passado eu fazia isso. E quis me acusar, né? Dizendo, quis me envergonhar, dizendo que aquilo eu tinha cometido no passado. Mas como eu tinha a convicção daquilo que eu faço, daquilo que eu fiz diante de Deus, eu não tive vergonha de dizer, realmente eu fiz. Eu transgredi muitas vezes nesse quesito, eu fiz isso muitas vezes. Mas hoje, realmente, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas sabe por que se fez novo, querido? Porque eu tomei uma postura diferente. Isso é libertação. Quando nós confessamos os nossos pecados, entendemos que eles nos seguram, que eles impedem que nós andemos na presença de Deus, e nós tomamos uma nova postura em relação àquilo. Eu tomei uma nova postura. Eu tomei uma postura diferenciada. Não estou aqui de forma alguma condenando ninguém. Estou falando de uma experiência minha. E quero dizer a você que naquele momento, aquela pessoa que achou que eu iria ficar envergonhada, sem graça, achando que eu estava escondendo alguma coisa. Você não esconde nada de ninguém. Principalmente das trevas. Elas conhecem você, elas sabem o que você fez. O que nós precisamos é ser quem somos, é saber quem somos hoje. É saber qual é a nossa postura hoje, no que cremos hoje, no que fazemos hoje. Porque a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados e tomamos aquilo que, na cultura judaica, eles chamam de tzedakah. Tzedakah, de forma, eu gosto muito de falar isso, porque realmente é um princípio da libertação. É você voltar a agradar a Deus, voltar às suas origens e fazer conforme a vontade de Deus. Então, você toma uma outra postura. E a partir daquele momento, meu querido, ninguém consegue mais te acusar. Não consegue. Mesmo que ele vier te acusar, você vai dizer, não, realmente eu cometi. Realmente eu fiz. Realmente eu transgredi. Eu já confessei meu pecado, eu já pedi perdão por ele. Eu já fui perdoado. Eu já sou perdoada pelo Senhor. Ele me perdoou, ele ouviu a minha confissão, eu recebi o seu perdão. Por quê? Porque ele me ouviu. Eu fui perdoada, porque a Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então acredite na palavra. Confesse os seus pecados. Vamos retomar isso nessa fatia, né, chamada protestantismo, nessa fatia que muitas vezes se tornou orgulhosa e soberba, achando que não tem pecado, que está tão certo, que vive tão certo, que vive tão justo, que é até mais justo do que Deus. Vamos confessar os nossos pecados, sermos transparentes com a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma carta aberta para que as pessoas vejam em nós o amor do Pai, o amor de Deus através de nós, para aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero dizer a você que foi um prazer estar com você nesta 1 hora que estamos, né, em transmissão. Quero agradecer também a pastora Leila Levente, que está conosco lá de Cuiabá. Pastora Leila, nossa querida amada, né?
Quero agradecer também a irmã Andresa Bernini, né, que está lá em Primavera do Leste. Estou aqui tentando voltar um pouquinho. E eu quero também agradecer a Meirielle Rodrigues, né, que também passou aqui para nós uma mensagem. E eu quero que isso fique no seu coração. Fique no seu coração. Seja transparente, humilde, sincero. Confesse os seus pecados. Procure uma pessoa idônea para confessar os seus pecados. Aquele que vai chorar com você. Aquele que se alegra com você. Porque eu quero dizer até para você, muitas vezes as pessoas têm facilidade de chorar com você. Chorar por uma desgraça, por uma situação, é fácil. Mas aquele que se alegra verdadeiramente com você, eu quero dizer que ele realmente é seu amigo. Aquele que se alegra com você. Não o que chora. Porque no velório tem muitas pessoas que vão lá, veem uma situação e choram com você. Mas eles não são seus amigos. Eu quero dizer para você que o verdadeiro amigo é aquele que se alegra com você. É aquele que realmente ama você de tal forma a querer ver o seu bem. Eu quero ver você bem. Eu quero ver você que vai assistir essa live, essa gravação. Quero ver você bem. Então, confesse os seus pecados ao Senhor. Mesmo que você não creia nele, você diga para ele que não acredita nele. Seja sincero. E fale, olha, eu confesso a minha falta de fé. Eu confesso a minha incredulidade. Mas eu quero confessar o meu pecado, mesmo assim. Mesmo não crendo que Deus é Deus, eu quero confessar o pecado. Porque o Senhor é fiel. E Ele vai cumprir sobre a sua vida aquilo que está escrito. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. E que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua chama. Eu gosto muito de falar que levantar o rosto é sorrir. Quando nós sorrimos, nós levantamos o nosso rosto. Então, que o Senhor sorria para nós. Tenha misericórdia de nós. Que nos abençoe, que esteja conosco, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões. Enquanto estivermos vivos, temos transgressões para serem confessadas. Todos os dias, a nossa casa suja. Todos os dias, enquanto estamos usando esse corpo, nós estamos transgredindo com ele e através dele. Então, que você seja abençoado. Na próxima sexta-feira, às 13 horas, vamos tentar sempre melhorar as nossas transmissões. Eu aprendi aqui, através do YouTube, que eu posso compartilhar desta live também, através do Facebook, né? E eu vou fazer isso na próxima semana. Que o Senhor abençoe e vos guarde as nossas vidas. Que você tenha uma ótima sexta-feira. A graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Um beijo a todos. Até mais.